amigos de Jornada Espírita, nossos mais fraternos, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Canto Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015, editada pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 21, em que iniciaremos o estudo do capítulo 6, que se intitula Psicofonia Consciente, que vai das páginas 51 a número 58. Para fins didáticos, facilitar o nosso estudo, nós dividimos este capítulo em 3 partes. E hoje nós veremos a primeira parte deste capítulo, o qual nós intitulamos A Ajuda ao Sofredor. Então, confiantes em Cristo, vamos à análise deste encontro. Desdobravam-se os serviços da casa harmoniosamente, lembrando que eles já haviam iniciado as atividades da reunião mediúnica da noite, já foi feita a prece inicial e os trabalhos estão se preparando para a primeira comunicação da noite. Primeira comunicação mediúnica da noite. Desdobravam-se os serviços da casa harmoniosamente. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo o infeliz irmão ao socorro do grupo. Nós devemos lembrar que uma casa espírita ela é constituída de 2 categorias de equipes. Uma composta dos irmãos encarnados, né, com seus problemas, com as suas dores, com as suas angústias, com as suas dúvidas, com suas profissões, com suas, enfim, com seus vários esquemas de vida, mas que quando vão para a casa espírita e que conseguem se harmonizar o máximo possível, conseguem se sintonizar entre si no pensamento voltado para a aplicação do Evangelho, voltado para os trabalhos da noite, voltado para os objetivos a que a casa é voltada. Então, essa reunião desse grupo encarnado, ele vai se somar, vai se conjugar, vai se unir à mentalidade, aos diversos esforços e empenho da espiritualidade superior que vem somar os seus esforços, vem se somar a essa equipe. Então, quanto mais unida, quanto mais sintonizada, quanto mais dedicada for essa equipe encarnada, melhor é o trabalho, melhor é a sintonia com a espiritualidade. Sendo que os irmãos que protegem a casa, que vão trabalhar, os irmãos desencarnados que vão trabalhar na casa, não se trata apenas dos benfeitores espirituais que dão comunicação. Há também diversos outros irmãos que têm outras tarefas, outras missões, outras funções dentro da casa, no nível espiritual. Por isso que o nosso irmão André Luiz falou sobre os 3 guardas que trouxeram. Não é que sejam policiais, mas são irmãos que, pela força, pela oração, pela fé, guarnecem a segurança daquele trabalho mediúnico da noite. Todo irmão que vai dar comunicação, todo irmão sofredor que é trazido ao grupo, ele é seguido, ele é amparado
para os demais irmãos que o socorrem. Então, não entram-se de qualquer forma na reunião mediúnica. E essa comunhão de pensamentos, então, vai fornecer essa esfera de luz, essa esfera de proteção sobre o trabalho a ser desenvolvido. Prosseguindo. Era infortunado solteirão, desencarnado, que não guardava consciência da própria situação. Incapaz de enxergar os vigilantes que traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. A situação daquele irmão era tão triste, tão sofredora, que ele não conseguia ver outra coisa a não ser o seu próprio sofrimento. Ele não conseguia nem identificar os irmãos de luz que estavam guiando dentro daquele ambiente. E como ele disse aqui, era um irmão que em vida foi solteirão e que não guardava a situação de pós-morte. Ele ainda não tinha se ligado que tinha desencarnado. É um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que desde muito tempo se ajusta, informou Aulus, compadecido. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. É, irmão, tão voltado às coisas da terra que não teve nem condições, noção da verdade espiritual. E como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro, que de certo fora antecipadamente preparada, continuou explicando. A gente deve lembrar que toda comunicação no trabalho mediúnico, ele é previamente preparado pela espiritualidade da casa. Nada acontece por acaso, tudo segue um planejamento, inclusive o socorro. Reparem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Então, era um irmão que não tinha condições nem de se guiar a si próprio, e estava ali compelido pela força do socorro. É um irmão que, em vida, como muitos de nós, né, que vive naquela preocupação, só naquele objetivo material, naquele apego terreno excessivo, esse irmão desencarna nessas condições, né? Quase que alienado mental, porque perdeu o contato com aquilo que o atraía, com aquilo que era o objetivo de sua vida na Terra. E desencarnando, não tendo mais, vem o sofrimento e vem essa alienação mental, embora ele seja espírito. Então, todas essas coisas que a gente se amarra, que a gente se encerra, que a gente torna como muito importante e que passa a viver só para aquilo, e que limita os nossos passos, que limita os nossos conhecimentos espirituais, acaba conduzindo a pessoa que vive nessa situação, acaba sendo conduzida para esse tormento espiritual. Desenfaixando-se da veste da carne, ou seja, desencarnando, com o pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, ele desencarnou, mas ao desencarnar ele estava apaixonado por uma menina, com a mulher, né? Hoje, torturada, enferma que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas. Passou a vampirizar-lhe o corpo. Ou seja, ele, ao desencarnar, nutria por ela uma paixão humana. E, ao desencarnar, continuou nessa paixão por aquela menina.
e ela acabou por se sintonizar com ele. E essa sintonia foi que deu a brecha para aquilo que André Luiz chamou de obsessão. Ele já tinha uma paixão por ela, então ele se sentia atraído por ela. E ela ofereceu esse campo mental de sintonia, facilitou para aquele irmão essa obsessão. Não que ele tivesse o interesse de obsediá-la, não que ele tivesse o interesse de fazê-la sofrer, mas era a natureza da situação dele, de como ele se encontrava, a forma como ele estava desencarnado, a forma aquela coisa tomou conta do pensamento dele, fazia com que ele produzisse sofrimento para ela. A perda do veículo físico, a deficiência espiritual em que se achava, deixou-o integralmente desarvorado, como um náufrago dentro da noite. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsidiar, nela encontrou um novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca, revitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. A sintonia espiritual entre os dois era tão grande, que tudo aquilo que ela fazia refletia para ele. E às vezes, muitas vezes, ela repetia o que ele estava falando como se fosse o sentimento dela. Mas não era o sentimento dele, dada essa brecha, dada essa paixão, que culminou nessa obsessão. Nessa simbiose, vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de fogo. Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro. Na verdade, quem pediu socorro foi a menina, mas devido a essa sintonia dela para com ele, o socorro tornou-se duplo. Por quê? Porque ao pedir socorro, houve a intervenção do mundo espiritual sobre o pedido de socorro dela. Então, esses irmãos enviaram para ela os seus eflúvios de luz para ajudá-la. E perceberam que essa sintonia, essa brecha que existia, esse sofrimento era causado por essa sintonia, esse sofrimento ele era afetado por essa obsessão. Então, primeiro, o que tem que ser feito é substituir essa frequência doentia dela por esse irmão por uma sintonia que seja de luz, de amor. E para começar a ajudar, e através dessa sintonia, foi que os irmãos alcançaram esse irmão obsessor. Por isso, ao alcançá-lo, a necessidade era quebrar aquela sintonia amarga, aquela sintonia maléfica, e com isso fazer com que o irmão fosse encaminhado à casa espírita. E nessa noite do trabalho, então ele foi levado, onde ele vai dar a sua primeira comunicação na casa espírita. Por isso que houve esse duplo socorro, porque o problema estava na presença dele junto àquela irmã. Então, quebrando essa sintonia, afastando, conduzindo o irmão para o centro espírita, começa a se trabalhar aí com socorro. Vejam que o irmão não foi expulso, né? Ele foi acolhido, ele foi auxiliado, ele foi abraçado. Para que se cure das fobias que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, reclama a limpeza em favor do reajuste. Ele faz aqui uma exemplificação daquela planta trepadeira, né, que se agarra nas paredes, né? E
para que haja harmonia, né? Para que se possa trazer o bom ambiente, muitas vezes é preciso arrancar fazer uma limpeza, né? Uma remoção dessa planta para que a, aquela paisagem naquela parede possa ser restaurada. Esse exemplo, trazendo aqui para o nosso estudo, é o que está sendo feito. Está se quebrando aquela harmonia, está removendo os fluidos daquele irmão sobre ela para que o socorro possa ser propiciado. Então está lá, a sintonia, a paixão, a sintonia que ela passou no tempo por ele em razão da paixão que ele tinha por ela, né? Que provocou esta obsessão. Então, quebrando-se essa sintonia, afastando ele, quebrando esses fluidos, naturalmente cessará essa obsessão. Esse é o projeto do socorro a ser dado ao irmão. Espero que a gente tenha alcançado nosso objetivo. Chegamos ao final do nosso estudo. E se vocês gostaram, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões, e nos ajude a aprimorar esse estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro, que continuaremos com a segunda parte do estudo do capítulo 6º, Psicofonia Consciente. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, para que se cure as fobias que assaltam a mente diante das realidades do espírito, é necessário afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, reclama a limpeza em favor do reajuste. Que Jesus nos abençoe.